Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui a correção dos exercícios da aula passada. Vocês podem clicar e ver a resposta aqui, mas eu achei interessante a gente fazer a resolução aqui que vai ser proveitosa. Então vamos lá. Read the following passage and answer the question. Aqui o passage, pessoal, ó, ele pode ser uma passagem, né, que a tradução seria a tradução ao pé da letra. Aqui a gente sabe que não é uma passagem. Também funciona no português, né? Mas é um trecho, tá? Então funciona. Roraima is an interesting mountain located in the Guiana Highlands. Então Roraima é uma montanha interessante que está localizada no Planalto da Guiana. The peak actually shares the border with Venezuela, Brazil and Guyana. But the mountain is almost always approached from the Venezuela side. Então o cume, na verdade, né, ó, aqui, ó, falso cognato aqui, né? Não é atualmente, é na verdade. Ele faz fronteira, ou melhor, divide a fronteira com a Venezuela, o Brasil e a Guiana. Mas a montanha quase sempre, aí aqui é uma questão que no português vai ficar mais natural a tradução se a gente inverter a ordem aqui, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, assim, ó, mas para chegar na montanha quase sempre é necessário vir ou ir, né, pelo lado da Venezuela, do que se a gente tentar traduzir aqui, porque senão até dá, mas a montanha é quase sempre aproximada pelo lado da Venezuela, então fica um pouco estranho, né? Aproximada aqui só dá certo aproximada, né? O approach pode ser uma abordagem, no caso é abordada, né? Pode ser aproximar, pode, viu? Mas eu acho daquele primeiro jeito fica mais interessante. The Brazil and Guyana sides are much more difficult. Então o lado do Brasil e da Guiana são muito mais complicados, difíceis. The mountain's highest point is Maverick Rock, which is at and on the Venezuela side. Which is at, esse end aqui acho que está errado, tá? Não tem isso aqui não. Então o ponto mais alto da montanha, que é a rocha Maverick, né, que Maverick seria uma tradução mais próximo de vagabundo, alguma coisa assim nesse sentido, né? Não é vagabundo à toa também, né? Seria mais um humilhante, talvez, alguma coisa nesse sentido. Talvez até um mala. Acho que seria uma tradução mais adequada para Maverick. Which is at, ou seja, que está no lado da Venezuela. Tá? Então esse and aqui acho que não está aqui, não tem esse aqui. Mark the alternative which contains a false cognate. Então qual que é, pessoal? A gente viu no texto lá, ó. Foi montanha? Não, né? Interesting. Não, é interessante. Point é o ponto. E actually, de fato, é o falso cognato, né? Actually. Vamos clicar aqui só para confirmar, ó. Tá vendo? A palavra actually é considerada um falso cognato. Por quê? Sua grafia é semelhante à da palavra atualmente. No entanto, actually significa na verdade. Na verdade, actually significa na verdade. Que em nada se assemelha ao significado de atualmente. About the sentence, help, aí ele abre aqui, né? Help build more facilities adapted for disabled people. It is correct to affirm that. Então, o que é correto afirmar sobre essa frase, ó? Ajudar, né? A gente não sabe o que era o texto, então ajudar, ajudem, ajudou, que é o que eu falo do inglês, né? O inglês não tem conjugação de verbo. Então, tá, por exemplo, às vezes está helped. Então,
eu posso supor que está no passado, mas pode ser o particípio também. Mas tirando isso, é difícil eu perceber em que tempo que está aquilo ali sem eu ter toda a frase, né, no inglês. No português, não. Por isso que o português, ele permite o que a gente chama de sujeito oculto. Eu não preciso mostrar o sujeito. Eu bebi água. Eu posso só falar eu bebi água. Porque você vai saber que foi eu. Por quê? Porque o bebi está conjugado na primeira pessoa. Então, obviamente, não tem como ele fugir disso. Ele tem que se acompanhar do eu. Da mesma forma, se fosse o ele bebeu água. Aí eu poderia falar, bebeu água. Aí, nesse caso, você até pergunta quem, porque é um terceiro, né? Mas não deixa de estar oculto. Funciona, né? No inglês não funciona. Então, aqui eu não sei como conjugar esse help na hora da tradução. Entenderam? Então, ajudar a construir mais facilities, instituições, tá? Ajudar a construir mais instituições, mas é mais facility, não é bem instituição, é mais no sentido físico, né? Então seria os prédios, né, das instituições, né? Então seria as casas, talvez, alguma coisa assim, né? Mas funciona a instituição, adaptadas para pessoas com e aí que disabled people é um termo aceitável em inglês. Em português ficaria pessoas desativadas, pessoas incapazes, tá? Seria a tradução ao pé da letra. Lógico, a gente não vai falar isso em português, né? Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela é incapaz ou que ela está desativada, certo? Mas em inglês deve ser um termo aceitável, né, por estar aqui. Mas enfim, aí aqui ele está falando então de pessoas com necessidades especiais, né? Enfim, aí vai o termo que você achar mais interessante para definir isso daí. É correto afirmar que the words help and facilities are false cognates. Pessoal, help e facilities são falsos cognatos? Help não é, né? Ela parece com alguma em português? Todo mundo sabe que help é ajuda, né? Não tem como. Facilities até poderia ser falso cognato, né? Que seria, a gente poderia traduzir para facilidades, né? Se fosse cognato. Então, essa aqui até concordo que é falso cognato, mas help, não vejo qual semelhança que tem com alguma em português. Então, eu diria que não é a letra A. The prefix D in the word disabled expresses the idea of to. Não é, né? Esse dis aqui, na verdade, né? Ele expressa a ideia de ausência, tá? Então, você tem uma pessoa que é able, capaz, e disabled, incapaz, né? De novo, não estou me referindo a essas pessoas, só estou traduzindo a palavra, certo? Para fins didáticos. Então, não é a ideia de dois. Está errada a letra B. The word adapted is a cognate. Adapted adaptadas, né? Pode ser. Então, letra C até agora, vamos ver as demais. The word disabled refers to facilities. Não, né? Não. Isso aqui... Essa questão aqui, letra D, ela tem a ver com a sintaxe da frase, né, pessoal? O que é a sintaxe? Quando a gente fala de sujeito, predicado, objeto direto, indireto, complemento, a gente está falando da sintaxe da frase. E normalmente esse tipo de questão cai muito em vestibular mesmo, em concurso, perguntando sobre a sintaxe da frase. O que ele está perguntando aqui? Se a palavra disabled, ela faz referência à palavra facilities. Não é, né? Esse disabled aqui está fazendo referência a quem? Ela é a qualidade de quem? Da people. Não é a qualidade das facilities. Facility seria o quê? Adapted. Aí sim, seria a qualidade dessa palavra. Aí sim,
Se fosse então adapted refers to facilities, aí daria certo, mas disabled refers to people. Então não é a letra D. The world builds words, né? The words, eu li world, eu li mundo, mas está escrito palavra. The word build is the subject of the sentence. O subject é o sujeito. A palavra construir é o sujeito, pessoal. Eu não vou falar que nunca, mas deveria falar que nunca o verbo vai ser o sujeito. Não tem como ele praticar a ação. Ele é a ação, né? Eu não falo nunca porque dentro do mundo da imaginação a gente pode bolar alguma coisa, algum jeito, né? Do verbo praticar a ação. Mas aí você está transformando o verbo em substantivo, né? Alguma coisa assim. Enfim, quando ele tem função de verbo, né? Ele nunca vai praticar a ação, porque, óbvio, ele é a ação. Então, ele não tem como ele ser o sujeito, tá? Então, essa aqui também está errada. Então, é a letra C. A palavra adaptado adapted, é um cognato. Letra C, tá certo, ó. Então, a palavra adapted é um cognato, porque além de ter grafia semelhante, tem exatamente o mesmo sentido. Aí eles vão ver as outras aqui, né? Então, por exemplo, a palavra help. Help significa ajuda, então não é falso cognato, né? Facilities até seria um falso cognato, como eu já disse. Aí, ó, a palavra facilities pode ser considerada um falso cognato, mas seu significado não tem. Help não é semelhante a nenhuma, então realmente estava certa aquela, né? Eu já fiz aqui, né? Não precisa repassar. O velhinho navegador e o buscador da internet. Perto dos 50 anos, Ramiro não suspeitava que um dia iria se render ao computador. Corria o ano de 1989 e ele jurava que nenhuma novidade substituiria sua velha Olivetti. Nem eu sei o que é isso. Mas eu sou novinho, né, gente? 89 aqui eu não era nem nascido. O que é isso? Mas veio o inevitável. Ele acabou descobrindo o Word, o e-mail, a internet e adeus máquina de escrever. Então Olivetti é a marca da máquina de escrever. Tá vendo como que o contexto a gente deduz? Eu sei que não, mas eu deduzi isso. Posso estar errado? Posso. Mas provavelmente não estou. Quer ver? Vamos até fazer a pesquisa. Véio. Então, Olivetti. Olha lá, Herrera, ó. Leteira. Tem uma empresa hoje em dia. Aí, ó, isso mesmo, ó. Ela fundou em 1908, conhecida como Olivetti, é uma empresa italiana, fabricante de computadores hoje em dia, né? Impressoras e outros equipamentos. Tem a ver, né? Com máquina de escrever. Então, aqui, ó, ela aqui, ó. Né? Então, realmente, minha dedução foi correta. Né? Então, é isso que eu falo para vocês na hora da tradução, tá, pessoal? Porque essa palavra aqui é uma palavra que estava no meu vocabulário, não estava. Então, se ela tivesse escrito em japonês aqui, ia ter feito o mesmo sentido. Percebem? Então, é aquilo que eu falo. A língua, a gente tem um domínio. Vocês têm um domínio do português, vamos dizer, né? Desse tamanho, aqui. Vamos pôr aqui o tamanho da tela. Assim. Do português. Tem palavras aqui do português que vocês não sabem. E vocês, eu vou chutar um nível aqui, né? Geral, não é todo mundo, uns a mais ou menos, né? Mas vocês devem ter um domínio sim do inglês, certo? Então, a chance de você ler um texto em inglês e não entender, não saber o significado daquela palavra é muito maior do que em português. Mas é bom quando acontece essas coisas em português. Para quê? Para vocês perceberem que uma língua, a grande parte dela é só significado, é só vocabulário, tá? É só ampliar vocabulário, porque as estruturas básicas você já está familiarizado, certo? Então, foi interessante isso aqui para vocês perceberem. Então, isso aqui para mim é uma palavra que podia estar em japonês, em grego, que eu não sei o que ela significa, né? Mas eu consegui descobrir pelo contexto. Eu deduzi. Então, se essa palavra tivesse em grego, eu ia ter aprendido uma coisa em grego.
Tá vendo? E ela tá em italiano, né? Na verdade, essa palavra, né? Ela é de origem italiana, apesar que é um nome. Mas, perceberam a ideia da coisa? Mas sua grande descoberta mesmo foi o buscador. Ele bota 3 pontinhos. Ele acabou, Valdomiro Carrão, inédito. Isso aqui é vídeo de YouTube capaz, né? Ele acabou descobrindo o Word, corresponde em inglês. Ah, tá. Se bem que na época, que ano de 89, né, não tinha YouTube. O que ele está pesquisando aqui? Deve ser nessa época também. Porque a internet ela foi popularizar muito depois disso aqui. Interessante. A não ser que esse texto esteja traduzido, né? Também pode ser o caso. Que está traduzido para o inglês. Do inglês. Então, porque nos Estados Unidos a internet e a informática, né, chegou bem antes, tá? Do que aqui no Brasil. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós já estávamos em 2005, nós ainda usávamos o Windows 98, que não é a primeira versão do Windows, mas é uma versão muito antiga, né, em computadores de biblioteca, de lan house, porque ele era mais leve, né? Depois é que o Windows 98 defasou, mas aí a gente já estava em 2010, alguma coisa assim, 2008, e a gente estava usando o Windows XP, que era antigão, né? Enfim, demorou muito a chegar aqui no Brasil. Foi depois dos anos 2000, né? Apesar que quem já tinha, né? Quem tinha mais condição já tinha acesso à internet e ao computador nos anos 90, mas isso aí nós estamos falando de 98, né? Aqui, quantos anos de diferença? 10 anos, é muito tempo. Ele acabou descobrindo o Word, corresponde em inglês a He finished discovering words. O finish, pessoal, ele dá a ideia de que terminou. Eu estava fazendo alguma coisa e terminei. O finish, né? Então, quando é a corrida, por exemplo, ela tem a finish line, é a linha de chegada, porque ali ela encerra, tá? O ended, he ended to discover words. Também tem essa ideia de fim, né? Mas esse aqui, do jeito que está escrito, dá a ideia que ele terminou outra coisa, né? He ended to finish word. Ele terminou alguma outra coisa para descobrir o word. É esse sentido que dá aqui. He eventually found out word. Eventually. Found out. O eventually aqui faz mais sentido, né? Ele acabou descobrindo, porque foi um processo, né? E ele acabou descobrindo. Isso, porque ele passou por um processo aqui, né? E aí depois de cada evento ele chegou nele. Isso, pode ser então eventually, eu acredito que vai ser uma dessas duas aqui, né? O finish a gente já viu que não é, então a gente já pode descartar, desculpa, e aí sobra essas duas, né? Então, he eventually found out word ou he eventually discovered word. Eu acredito que seja a letra D, né? Ele eventualmente descobriu o word. Ele acabou descobrindo. He eventually found out. Porque o found, ele tem a ver com encontrar. Ele found, aí o find, né? Deixa eu abrir aqui o quadro branco. Porque é o seguinte, pessoal. O found é o verbo to find. To find, que é o verbo encontrar, tá? Ou então achar. Inclusive, eles usam no mesmo sentido que nós, tá, pessoal? Só abrindo parênteses, eles usam o find como encontrar. Então, did you find it? Did you find... Olha, eu pus o you abreviado. Did you find what? Did you find? Vamos só. Did you find it? Você encontrou?
E eles também usam o find do mesmo jeito que a gente como achar, mas achar no sentido de opinião. Então, por exemplo, eu acho, sei lá, ruim. Pronto, só eu acho ruim. E aí eles também falam, I find it bad. Aí it ele está se referindo a alguma coisa, né? E aqui também, eu acho ruim, você vai perguntar o quê? Mas a ideia que eu estou querendo passar para vocês é que esse verbo, ele, assim como no inglês, assim como no português, ele faz as ideias, o encontrar e o achar nos dois sentidos. O encontrar de perder e encontrar, e também funciona como achar, né? Tipo, você achou que você estava procurando, e também no sentido de achar, de ter uma opinião, tá? Ele serve para os dois. Mas voltando ao find aqui. Aí ele tem o found, que é o passado dele, e tem o found também, que é o particípio. Tá? Esse é o verbo encontrar. Então, ele eventualmente... Aí o find out, quando você põe o out junto do find, como você descobriu alguma coisa fora. Então, você teve um insight, você descobriu alguma coisa, você teve uma ideia diferente, você ficou sabendo, né? O find out. E aqui o eventually discovered word. Então aqui eu acho que o discovered fica mais próximo disso aqui, tá? Porque aqui, ó, dá a ideia de que ele estava procurando, entenderam? O find out é tipo, eu estou investigando alguma coisa, aí eu consigo descobrir, eu consigo entender o que está acontecendo porque eu acabei investigando. Aqui não, ele foi por acidente, né? Então, o discovered é mais de acordo. Então, vamos ver se está certo. Isso, letra D, né? Então, tá certo. Deixa eu ver aqui. Ambos usam eventually, né? Aqui, ó, o phrasal verb found out e o verbo discovered, utilizados respectivamente nas alternativas, podem ser traduzidos como descobriu. Realmente podem. No entanto, o found out, de find out, é usado com o sentido de encontrar, como eu disse para vocês, de descobrir, né? Porque eu vinha procurando, certo? Agora, o discovered, ele também é utilizado para descobrir, só que foi algo acidental. Certo? Então a correta é a D. All of words in each group are false cognates, except one. Então tem uma aqui que não é cognato, não é falso cognato. Então demand seria o demandar, né? Tá certo? Tá certo. É a letra A, então, né? Já descobrimos, não é? Essas aqui são falsas cognatas, todas essas. Acho que o cynic eu não sei, deixa eu ver. Livete, não. Cynic. É cínico mesmo? Cadê? Procura. Trem doido. Cynic. Mas por que não veio? Ai, gente, mas também é professor doido, hein? É cínico. Então, ó, todas as palavras em cada grupo são falsos cognatos, exceto uma. Então é a letra A. Não tem? O demand também é demandar. Exigir, né? É a demanda, né? Não deixa de ser um cognato. Aí aqui sim, ó, cigar não é cigarro, é charuto. Audience seria uma reunião, não é uma audiência. Major não é... Se bem que o major pode ser maior, né? Library não é livraria. Deixa eu ver. Abstract não é abstrato, é resumo. Romance
Então, peraí, eu tô lendo errado. Então, all words in each group are false cognates. Todas são falsos cognatos, exceto uma. É, romance. Só se ele não estiver tomando aqui como da norma culta, né? Faculty, pretend, tax. Aí o tax é taxa. Eu acho que o enunciado está escrito errado. É o contrário, né? Alguma delas é que vai ter todas falsas cognatas. Porque aqui, deixa eu ver, factory, seria essa, não, mas aqui, knowledge não parece com nenhuma em português. Esse exercício aqui tá muito errado, tá muito doidão. Release, dream, factory, essa aqui não tem nada a ver, né? Isso aqui não são cognatos, nem falsos cognatos, essa letra E. Essas aqui tem cognatos, ó. Então tax é cognata, porque é taxa, é um imposto, é uma taxa, funciona. Romance é romance, então também é porque novel, lembra que eu falei na aula passada? Não sei se foi para a turma de vocês, porque a gente tem o romance, que pode ser a novel, foi para vocês, né? E a gente tem o romance, que pode ser o romance, então ele também serve como cognato. Então esse exercício que tá doidão, deixa eu ver a resposta dele aqui. A alternativa é factory, dream, knowledge e release. Os falsos cognatos são palavras de idiomas diferentes, possuem grafias parecidas e significados diferentes. O enunciado refere que todas as palavras em cada grupo são falsos cognatos, exceto em um. Nas alternativas A, B, C e D, todas as palavras são semelhantes a palavras da língua portuguesa. Mas tem... Não, tá errado isso aqui, né? Elas não têm significado totalmente diferentes. Como eu já disse, aqui é cínico. Você chutaria cínico aqui, demandar, né? Major pode ser maior, não é somente, mas major pode ser maior, tá? Olha lá, o maior, tá vendo aqui? O romance pode ser romance, o tax pode ser taxa, gratuity é gratuidade, não tem erro, tá? Aqui, ó, gratuity, a gratificação, né? Gorjeta, aí essa aqui até que nem tanto, né? Então, mas todo jeito tem a taxa aqui. Só se for assim, né? A letra A é essa aqui, a letra B é essa, a letra C e a letra D. Pode ser, deixa eu ver. Demand, cynic, demandar, cínico, amass, major, parents. Dá certo, pessoal. Aí dá a letra E. Se for aqui, ó, desse jeito, e aí na hora de pôr aqui ela pôs errado, pode ser isso. Esse aqui dá certo, ó. Aqui tem todos falsos cognatos. Mas nem é isso que tá perguntando também, né? Esquece. Esquece esse trem. Esse exercício aí foi todo doidão. Não tem problema, né? Não tem problema. Depois vocês me falem o que vocês acham desse exercício, se vocês conseguiram tirar algum sentido disso aqui. Tá? E pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó, a palavrinha by, tá? Que é uma tarefinha, tá vendo? Número 1, 2 e só. Que ela prossegue naquele que a gente estava lá da voz passiva, mas deixa de ser voz passiva agora. Agora nós vamos entrar mais na palavrinha mesmo, by, né? As funções que ela tem, como que ela é utilizada e tal, onde ela aparece, né? Então aqui, número 1, eu vou dar só uma ajudinha, rapidinho. Add the underlined expressions from previous units to the correct groups in the table. Então, ó, this strange book was discovered in 1912 by Wilfred Voynich. Aí você tem que trocar lá, ó, o que está sublinhado para colocar uma no lugar. Então aqui é by a person, né? By a person. It was drawn in
1513 by an admiral in the Turkish Navy Petty Race. Então foi de novo by a person, né? É isso mesmo? Add the underline expressions from previous units to the correct groups in the table. Adicione as expressões sublinhadas de unidades anteriores, né, que está no texto, aos grupos corretos na tabela. Ah, tá, é para pôr elas aqui. Isso, então. Então é. Então, por exemplo, ele deu um exemplo aqui, né? By Alessandro Volta. Aí é uma person. By taxi, que é how, né? Como. By 2 o'clock. Então, que hora que foi? E by the park, que é um lugar. Next to. Então, ele dá as dicas, ó. A who, a quem. O B, how, que é como. No later than, que é o tempo. E next to, que é próximo a, que é um lugar. Então, tranquilo. Add by to these questions. Essas aqui você tem que pôr o by nelas. Então, do you have to do anything important at the end of this week? Tá faltando o by aqui em algum lugar da frase. Aonde que é? Tranquilo também. Ask and answer the questions together. Aí essa aqui, como tá pedindo para fazer de dois, daquele jeito que eu já falei, se você tiver alguém para fazer, ótimo. Se não, você faz sozinho. O que você faz? Você responde as questões só. Então, do you have anything to do important? Você tem alguma coisa para fazer de importante no fim da semana? Aí você cria uma resposta. Yes, I do. Né? Então, ele está perguntando, você tem algo? Sim, eu tenho. Aí você pode complementar. O que você vai fazer? Vou na casa da minha avó. Tá? E aí faz bem completinho. E aí, como sempre, pratiquem a pronúncia. Certo? Em voz alta. Se for sozinho, grava sua voz para você escutar depois. Ok, turminha? Então por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.